Enquanto há uma agenda global que visa empoderar a mulher negra africana está buscando cada vez mais características da mulher ocidental e branca, ao invés de preservar e valorizar as suas características como mulher negra e africana. Olá, eu sou Cristine Antônio, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo falaremos um pouco sobre o tema por que as mulheres africanas estão cada vez mais buscando características das mulheres brancas e principalmente ocidentais. Nos últimos tempos temos visto bastante mulheres africanas que estão mudando de sua identidade para uma identidade que não é deles. E isso não é somente das mulheres, mas também nos homens. Mas hoje vamos focar um pouco nas mulheres. Antes de fazer esse conteúdo, eu conversei com uma colega minha para entender na visão dela por que as mulheres estão cada vez mais buscando essas características. Por quê? Na nossa observação, e também de algum inscrito que recomendou esse tema, disse assim: Cristiane, peço que fale um pouco sobre essa questão, porque eu tenho visto muitas mulheres africanas, não somente em Moçambique, mas também em Angola, que ao invés de elas valorizarem a sua cultura, as suas características, o seu tom de pele, por exemplo, elas querem se parecer mais com brancas ou com as mulatas. Então eu conversei com uma colega minha, ela disse: olha, eu nunca tinha pensado nisso de forma objetiva, mas pensando bem, vamos lá. O que temos que entender é que existem vários fatores que condicionam isso. A primeira coisa é a comparação. A mulher africana ela compara-se bastante com o Ocidente. Seja por causa das novelas, por exemplo, por causa dos filmes, por causa dos programas televisivos, ou então mesmo pelos seus artistas favoritos. Então, elas sempre se veem, querem se comportar, querem ser como elas. Então, tem essa comparação. Esse é um dos primeiros aspectos. Elas se comparam bastante. Só que o grande problema é não se comparar com outras mulheres africanas. Elas querem se comparar com ocidentais. Segundo aspecto é a falta de identidade. Muitas mulheres africanas não têm identidade. É aquele assunto que eu já falei com vocês aqui no canal sobre a questão dos mulatos. Como é que os mulatos são vistos cá na África? Então eu disse que os mulatos, gente, tem uma vantagem. Por quê? Porque os negros lhes veem como o mais próximo do branco. Eles não são brancos, mas são os mais próximos do branco, os tais mestiços, né? Mas ao mesmo tempo eles sofrem sim o preconceito por ser a mesma pele, mas a vantagem que eles têm é inegável. Por exemplo, nos bancos, as mulheres com tom de pele mais clara têm mais oportunidade. Por exemplo, em hotéis, as mulheres... Então, em cargos mais bem condicionados, as mulheres com peles mais claras vão ter mais vantagem. Então, e isso vai fazer com que elas busquem cada vez mais características de mulheres de Ocidente e não de mulheres africanas. E elas vão querer cada vez mais se identificar como mulheres de lá, porque elas vão ter mais oportunidade, vão ter mais aberturas e isso vai afastando cada vez mais das suas próprias características. Então, a mulher africana, ela não tem identidade africana. Ela não conhece o que é ser uma mulher africana. Ela ainda não aprendeu. Então, enquanto estamos a lutar para o empoderamento da mulher africana, a própria africana não conhece o que é ser mulher africana. E é triste isso, porque são poucas mulheres que realmente valorizam a sua própria identidade, preservam a sua própria identidade. Então, elas não sabem o que é ser uma mulher africana. Esse é um grande, mas grande problema. Então, por conta disso, elas vão sempre recorrendo para essas alternativas para parecer com aquilo que elas têm como jeito de comparação. E isso leva também ao terceiro ponto, que é a baixa autoestima. O colono trabalhou em vários níveis, não somente o trabalho forçado, mas também trabalhou com nossa própria mente. E isso é comum, tanto nas mulheres quanto nos homens. Por exemplo, o homem africano tem essa tristeza de achar que ser africano é algo feio, é algo horrendo, tem essa coisa. Você vê pessoas que saíram da África, foi Portugal, Brasil, América, e já começa a falar mal, a maldizer da África. Não, porque vocês estão atrasados, vocês com quê? Você é de onde? Entende? E uma vez eu participei num fórum, uma vez não, várias vezes já participei, mas já um que me marcou muito. Teve um africano que estava no, acho que era, se não era Canadá, acho que era Canadá. Ele começou a falar da África, não sei, como se fosse um sítio pequeno, tipo um bairro, só que uma esquina do bairro. Lá que vocês aqui. Então, ou disseram, mano, quando você fala desse jeito, acha que é a única pessoa que viajou ou o quê? Tu falas como se fosse a única pessoa na África que saiu da África, você é a única pessoa que saiu. A gente está também na Europa.
Ou disse, eu estou no EUA, já estou no EUA, já faz há uns 10 anos, tenho família aqui. Mas mas eu nunca me esqueço de onde eu saí. E sempre volto para lá. E tem sim mudanças. O que você está a falar é utopia. Porque vocês estão a emprestar a mentalidade daqueles que não conhecem a África para opinar sobre a África. Aqui no canal, por exemplo, tem muita gente que não tem noção. Isso, tipo, não é de uma forma provocativa. Não, ele realmente não conhece o que é África. Para ele, a África é como se fosse um país, é o que ele imagina. E quando ele pensa, Moçambique, tipo, não tem asfalto, não tem hospitais, não tem ciência, não tem nada, é o que eles imaginam. Então, muitos africanos, por ir ver uma cultura não, ver uma economia diferente, um país diferente, um desenvolvimento diferente que a África não tem, muitos pontos africanos não têm, ele acaba tendo receio de admitir que é da África. Então, é triste, porque, de um lado, nós temos pessoas como Akon, como o Sadio Mané, como alguns empresários moçambicanos que saem fora, conseguem dinheiro e voltam e investem no próprio país. Investem na África, porque eles entendem que a África, para crescer, nós mesmos é que temos que fazer cultivar mais. Boa parte dos africanos, em especial as mulheres, não tem essa imagem. Então tem essa baixa autoestima em relação a outra cultura, assim como também a outros estereótipos, por exemplo. Então, por isso que, para eles se sentirem em cima, eles vão buscar ter características daqueles que esse é o objeto de comparação. E por fim, nós temos o quarto e um dos mais importantes pilares que faz com que as mulheres busquem características das mulheres ocidentais, principalmente as mulheres brancas. Qual é esse critério? Relacionamento. Infelizmente, o campo de relacionamento está muito, mas muito conturbado. A minha mulher é negra, assim como eu. Até tem pele mais escura em relação a mim. Uma coisa que minha esposa falou e eu não gostei, repreendi na hora, ela disse assim, uau, pelo menos você vai garantir cor na família. Eu não gostei, e já tem 1 ano, 2 anos que ela falou isso. Eu disse, não gostei disso aí, não repita mais isso aí. Ah, não fala mais disso aí. Você está querendo dizer que você não tem uma boa pele? É isso que está querendo dizer, que ser negro é errado, ter pele escura é errado, é isso que está querendo dizer. Não é isso, é só brincadeira. Eu disse, não é brincadeira, porque essa é uma falácia que muitos usam. Sua escura. Assim mesmo, tipo, vai, sua escura você. Por quê? Porque eles acreditam que a pele escura não chama tanta atenção como a pele clara. Então, por conta disso, os homens tendem a buscar cada vez mais as ditas mulatas, as mestiças. Eles buscam negras mestiças. Então, para mostrar que ele tem sucesso, que ele está bem, ele busca uma pele mais clara, para mostrar que ela até conseguiu o taco a ponto de comprar, de ter uma vida a ponto de casar-se com uma mulher mulata. E isso é um grande problema, porque as mulheres negras, para estarem no mercado de relacionamento, elas vão buscar essas características. Então, vai trocar o cabelo, o tom de pele, as sobrancelhas já é diferente, aliás, as sobrancelhas é diferente, esses capilares aqui são diferentes, os lábios, até o modo de falar. Vamos lá. Uma mulher africana, dependendo de onde ela está, ela tem uma linguagem diferente, tem gesticulação diferente, mas aí você vai ver uma moçambicana a se expressar como se fosse uma portuguesa, uma brasileira ou uma americana. Portanto, se entende que a flash não faz sentido. Entende? Você entende que isso que quero falar aqui não é de Moçambique. Portanto, what the fuck, que é isso? É triste. Entende? Isso é muito triste. Por quê? Porque o que elas querem é essa validação. De tanto buscar essa validação por parte dos homens, para além dessa parte ocidental, elas vão buscar ter as características que os homens buscam. E, infelizmente, os homens que têm exceção também buscam esse tipo de mulher. Então, infelizmente, essa é a realidade. Então, as mulheres também buscam essas características para conseguirem ter um relacionamento também. Só que isso traz consequências muito grandes. Primeiro, é que o próprio africano perde identidade. Ele perde identidade porque ele vai sagrando sempre a características que não são deles. Isso é um problema, é um grande problema. Segundo aspecto, é que existem consequências para além da cultura, que ela vai sendo esquecida, deixada no segundo plano. Nós temos o fator também da própria mulher, onde ela vai começar a danificar a sua própria pele, porque aquilo são químicos. E segundo a minha colega, disse assim, olha, Cristiane, um dos grandes problemas que isso gera é que a mulher, ela não vai se parecer com mulata.
E pelo que pareça, ela parece-se mais com outro povo, estou a me esquecer. Onde, ao invés de ter pele mais clara, branca, ela vai ter a pele ou mais rosada ou mais amarelada. Por quê? Porque aquele é um químico que elas estão a aplicar. Por ser um químico, vai queimando a pele. O grande problema é que, com o passar do tempo, aquilo vai ficando mais evidente, porque quanto mais clara, né, ela for, vai percebendo que há regiões que não tem como clarear, como por exemplo, as articulações normalmente dificilmente vão clarear, como aqui as articulações do dedo, aqui também, essa região aqui, por estar sempre a dobrar, dificilmente vai clarear. Então, entre outros ambientes, como por exemplo aqui. Então, por conta disso, você vai perceber que essas mulheres vão começar a ter partes mais escuras e partes mais claras. E isso evidencia que ela está a aplicar alguma coisa. E aquilo também dá um mau aspecto nos próprios homens. E pior de tudo isso é quando elas param de aplicar, porque às vezes porque não tem mais condição financeira, ou o relacionamento que teve já não está a bancar tanto assim, estão em crise, ou então o negócio que ela teve ou já está não está num bom momento, ou o emprego que ela teve, então por diversos motivos ela não conseguir bancar aquele produto, a pele vai tender a voltar para o tom original. Só que o problema é que algumas células já estão mortas. Por algumas células estarem mortas, o que acontece é que ela não vai conseguir voltar a ter o seu tom de pele em todas as regiões. Por conta disso, vai ter manchas. Algumas partes mais escuras, algumas partes mais claras, outras partes mais rosadas, outras mais amareladas. Então fica uma coisa bem esquisita. Até outras vão começar a sair borbulha, vão começar a perder o corpo. Parece que tem doença, mas não é doença. O corpo recebeu muitos golpes de químicos. Então, por receber muitos golpes de químicos, o corpo não tem mais anticorpos suficiente para lutar contra esses efeitos colaterais que esses químicos tiveram, para reconstruir as novas células escuras, e vão reconstruir também a sua pele novamente. Então, isso vai deixar a mulher com um aspecto que nenhum homem queira se relacionar com ela. Isso também vai levar as mulheres, das vezes, para a prostituição. Infelizmente, eles vão entrar porque é a única alternativa que elas têm. Então, vão voltar a aplicar aquele creme para ter aquela pele, mas no final, eles sabem que não sobrou nada dela. Então, aquilo que elas achavam que era barato, sai, na verdade, muito mais caro. Mas nem tudo é pior, porque nisso leva a reflexão de algumas mulheres que, uau, vale a pena manter a minha cultura e o jeito que eu estou. E algumas mulheres vão buscando ter essa identidade própria, buscando cada vez mais se encontrar e por aí vai, entende? Então, essa é uma das coisas que nós, como africanos, temos que sempre olhar e refletir. Infelizmente, nem todas as mulheres pensam desse jeito. Mas, e aí? Qual é a sua opinião com relação a tudo isso? Ademais, o que você acrescentaria nos motivos que levam as mulheres africanas a buscarem cada vez mais essas características? Talvez eu me esqueci e a minha colega também esqueceu-se de falar desse aspecto.